liderança nessa noite. Eu acredito que talvez seja um dos assuntos mais fundamentais para nós que somos uma igreja em célula, tratarmos e, na verdade, podermos desfrutarmos disso. A nossa visão como igreja diz que, na verdade, ou seja, que nós estamos edificando uma igreja de vencedores, amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Diga assim: eu sou parte dessa igreja. Então, assim, e o vencedor é aquele que entendeu o propósito de Deus, ou seja, ele sabe que liderança não é uma questão de, ou seja, não é uma questão de dom. Liderança é uma questão de projeto. Você foi projetado por Deus para liderar. Amém? Então o que acontece? Nas últimas semanas, quando nós tivemos a nossa capacitação, nós abordamos isso e falamos isso com mais detalhes. Nessa noite eu quero abordar essa questão, mas eu quero trabalhar outro ponto que é muito interessante também. Por quê? Volta e meia, quando nós falamos, olha, cada crente é um ministro, todos podem liderar, volta e meia nós percebemos que alguns irmãos ouvem essa situação, ouvem essa expressão, eles concordam, mas a experiência que eles têm diz que de repente isso não é totalmente verdade. Ou seja, existem muitos, inclusive líderes, que caminham, que vivem a sua liderança, mas vivem com uma certa frustração. E eles acham o seguinte: olha, eu estou liderando por obediência ao pastor, eu estou liderando porque a igreja é assim que nós somos igreja, mas eu creio, eu acho, olha para os seus frutos, para a sua realidade e fala assim: olha, eu acho que essa não é a minha pegada, não é o meu jeito, não tem nada a ver comigo, eu acho que isso não tem a ver comigo. Por que eles avaliam isso? Porque eles olham para o seu resultado. E aí nessa noite eu quero mostrar para você, eu quero usar a biografia de um homem que mostra para mim e para você que na verdade liderança nada é mais, ou seja, é nada mais, nada menos do que influência. Amém? Diga comigo assim: liderança, nada mais, nada menos do que influência. Diga assim: liderança é influência. Nada mais, nada menos. Aí você fala assim: mas tudo bem, mas o que tem? Bom, o próprio Jesus diz que eu e você somos o quê? Sal da terra, amém? Sal da terra, a função do sal é fazer o quê? Nós poderíamos resumir dizendo assim: o sal influencia, sim ou não? Sim. Ou seja, o sal ele influencia, não tem jeito. E mas não só sal da terra, né? É também luz do mundo, né? Onde a luz chega, as trevas têm que sair. Ou seja, a sua influência, ou seja, o seu projeto de Deus é para você. O projeto de Deus para você é que você seja sal e luz. Só que a gente olha e fala assim: meu pastor, mas a minha luz é muito fraquinha. Minha luz é tão fraquinha que não dá para influenciar tanta gente assim não. Mas eu quero mostrar para você que liderança, que influência, ela deve ser trabalhada, ela deve ser desenvolvida. Vira para quem está do seu lado e fala assim: influência. Pode ser desenvolvida. Pastor, o senhor afirma isso a partir do quê? A partir da palavra de Deus. Eu quero usar a vida de Josué. Diga comigo: Josué. Josué é um líder, talvez um dos maiores líderes que nós vemos na Bíblia. Josué foi o homem que foi responsável por entrar com o povo de Israel em Canaã. É pouco? É muito ou pouco? Não, presta atenção, o cara, tipo assim, se Moisés foi importante para tirar o povo do Egito, o cara que entrou não foi Moisés, o cara que entrou foi Josué. E aí a gente percebe o seguinte: assim, não, mas Josué, lá no final da vida de Moisés, Deus escolheu ele e tudo. Mas eu quero dizer que isso não é verdade. Na verdade, Josué, durante a vida dele, ou seja, ele já era um líder, ou seja, mesmo antes de assumir a liderança do povo de Israel. Contudo, ele era um líder de menor expressão, que com o tempo ele foi desenvolvendo. E talvez seja exatamente essa situação que muitas pessoas vivem como crise, porque olham para a sua liderança e percebem o seguinte: olha, eu não consigo romper. A primeira experiência que a gente encontra de Josué com relação à liderança foi quando ele foi enviado
com os espias. É o primeiro relato. Contudo, o texto mostra para a gente que mesmo antes desse envio, ele já era um líder. Por quê? Foram nomeados um líder de cada tribo, e ele era líder da sua tribo, Efraim. Ele era o representante de Efraim. E aí o que acontece? Ele foi como espia, e a história você conhece. Eu não vou me pegar muito nos detalhes da história, porque eu acredito que você já assistiu, né? Você já assistiu filme, novela, minissérie, já assistiu de tudo sobre os 10 mandamentos, então eu estou só refrescando a sua memória. Mas o que nós percebemos? Muitos de nós vivem a mesma realidade do caso de Josué. Uma liderança que às vezes nem sempre alcança os objetivos que você imagina agora. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 13, verso 25. No capítulo 13 nós temos ali o envio dos espias. E a partir do verso 25, a gente tem o princípio do relatório. Eles foram enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Amém? Quantos homens? Quantos homens? Quantos homens? 12. Um de cada tribo, né? 12 tribos, um de cada tribo, 12, né? 12 homens, 12 líderes. Fala comigo, 12 líderes. 12 líderes. E a partir do verso 25, nós encontramos, né? Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E aqui nós vamos perceber que o relatório deles começa muito bem, né? Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão os frutos dela. E aí você imagina os frutos grandes, né? Ou seja, tudo aquilo que a Bíblia relata para nós. Contudo, eles olham para os frutos, gastaram um versículo falando que mana leite e mel, que tem frutos. E olha a sequência: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Ou seja, eles começaram a trazer um relatório começou tudo bem, mas percebe que eles estão falando e a coisa parece que vira, né? Ou seja, um relatório começa a ser um relatório positivo, mas o desenvolvimento dele se torna um relatório negativo. Contudo, o que acontece diante dessa situação? O que acontece? Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela, e todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Aí você fala assim: agora, como é que faz? Passa para o capítulo 14, verso 1. Eles receberam aquela notícia, aí você imagina como que ficou o povo, né? O povo estava numa grande expectativa de como era a terra, mas aí eles recebem todas essas notícias. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade, diga comigo, toda a comunidade. Toda a comunidade. Não é uma parte, toda a comunidade. O que eles disseram? Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada.
nossas mulheres e nossos filhos seriam tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel, comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manda leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo dessa terra, porque nós os devoraremos como pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou e ficou muito animada. É isso? Ficaram animadão, falaram assim: então vamos. Foi isso que aconteceu, não? O que aconteceu? Queria apedrejá-los. Eles ficaram querendo apedrejá-los. Olha que situação. Não está apedrejando. Não tenho medo, a comunidade. Mas somente não sejam rebeldes, Senhor, e não tenham medo. A proteção deles se foi. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor. Quem que apareceu? A glória do Senhor. A glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará como um pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Somente até aqui. Amém. O que eu quero chamar a sua atenção? Das muitas coisas que nós podemos observar, eu quero chamar a sua atenção para a atitude de Josué. Josué era um líder, como eu e você somos. Com tudo o que acontece, Josué era alguém que queria agradar o Senhor, que estava disposto, estava crendo no que ele viu, crendo na palavra de Deus, crendo nas promessas de Deus. Mas o que nós percebemos nesse relato? Primeiro, Josué, naquele momento, ele não tinha influência nenhuma. Ele já era um líder, mas ele não tinha influência. Olha o que mostra aí. Josué e Caleb, eles se levantaram para tentar mostrar para o povo que a terra era boa, que Deus estava com eles, que era possível conquistar aquele lugar. Eu fico olhando para isso e sabe o que acontece? Apesar da fé que eles estavam tendo, de tudo que eles estavam falando, o povo não deu crédito. O povo preferiu olhar para as dificuldades, para os problemas. E aí eu olho para essa situação e eu percebo que pode ser que seja essa a realidade que você está enfrentando na sua célula. Quantas das vezes você já falou que, olha, é possível conquistar, nós vamos multiplicar a sua célula, nós vamos multiplicar a nossa célula, nós vamos avançar. Mas apesar de você falar, mostrar, orar, as pessoas que estão junto com você preferem acreditar que não é possível. Já experimentou essa situação? Sim ou não? É a realidade. Agora o que acontece? A gente percebe que Josué enfrentou isso e nós enfrentamos isso, mas o que nós podemos fazer? Querido, por que isso acontece? Primeiro, porque a sua influência, talvez você tenha assumido a sua célula, você tenha, ouvido a voz de Deus e se colocado à disposição. Contudo, você não pode desanimar diante das pressões. Por quê? Porque pressões virão e pressões servem para nos fazer crescer. Então, não desanime. Se a sua influência, ela ainda é pequena. Porque naquele momento, Josué também não tinha influência. Ninguém acreditava nele, possivelmente como ninguém acredita em você. O relatório de Josué a respeito da terra era positivo, mas dos outros 10 era negativo. Em quem que o pessoal preferiu acreditar? Nos 10. Que é angustiante.
É angustiante. Eu sei quando eu percebo isso quando nós falamos em colocar uma data de multiplicação. Eu percebo que há uma angústia nos olhos dos líderes. Por quê? Porque muitos estão olhando para isso e pensam assim: vai ser só mais uma data. Eu vou marcar essa data vai chegar e nós não vamos multiplicar. Por quê? Porque as pessoas olham para isso e não percebem. Ou seja, preferem dar ouvido o quê? Às dificuldades. É angustiante quando você lidera e as pessoas não acreditam que o poder de Deus vai se manifestar e vai fazer o milagre da multiplicação. Porque multiplicação é um milagre. Mas olha, por que as pessoas agem assim? Porque não acreditam em nós muitas das vezes. Então o que eu devo fazer? Desistir? Não. Você deve persistir. Olha para você, no caso de Josué, ele deu o relatório dele. Quantos foram favoráveis a ele? Ninguém. Diz que toda a comunidade queria apedrejar. Os outros 10 espias conseguiram que todo o povo seguisse, mas Josué não conseguiu nenhum seguidor. Ficou ele e o Caleb lá. Imagina o aperto, ele, Caleb, Moisés e Arão, e o povo em cima, que é a pressão toda. Imagina a situação. O que nós vemos? Talvez você, se avaliasse essa situação, fosse avaliar Josué por aquele fato daquele momento, você chegaria à mesma conclusão que às vezes você tem de você. Eu não vou ser um líder por isso. Não, esse negócio de liderança não é para mim, não é para outra pessoa. Por quê? Porque o fulano multiplica, eu não multiplico. O fulano consegue, eu não consegue. Querido, presta atenção. Esses que conseguiram influenciar nesse momento, sabe onde que eles morreram? Esses ficaram no deserto. Mas Josué persistiu. E você sabe qual é o fim da história. Ninguém respeitava, como talvez as pessoas também nem sempre te respeitam. Às vezes você é o líder, mas você não é o cliente mais experiente da célula. E aí às vezes você ouve aquela situação assim: não, isso aí é porque ele está empolgado, daqui a pouco isso aí passa, ele fica igual a nós mesmos. Misericórdia. Não acontece? Acontece. Não, você que está empolgado, chega de ponto agora. A hora que o fogo apagar, fica igual a nós mesmos. Ninguém respeitava, ninguém queria ouvir, pelo contrário, eles desejavam apedrejar. Números 14, 10. Coloca para nós aqui, Marinho, por favor. Olha o que acontece. Números 14, 10. Presta atenção. Mas a comunidade toda falou em apedrejados. Percebe, por exemplo, diante do que eles falaram, ninguém crê, mas não só creram. Eles se levantaram contra, eles queriam tentar contra a vida deles. E aí o que acontece? O que nós percebemos? Muitas das vezes nas nossas células, você se sente desrespeitado pelas pessoas. Você marca uma coisa, as pessoas não vão. As pessoas falam certinho que vai com você, e na hora do que acontece? Sumiu, esqueceram, chegou visita. Deus, desculpa, você conhece, não precisa ficar falando, né? Você conhece. E aí o que acontece? Nessa hora, o que a gente faz? A gente sofre com isso, mas é um desrespeito, eu estou aqui, etc e tal. O que eu quero te falar? Eu quero te falar que você precisa ter a mesma atitude de Josué e Caleb. Diante dessa situação, diante do desrespeito das pessoas, sabe o que eles fizeram? Nada. Sabe qual que é o erro que nós temos? É que muitas vezes nós queremos nos defender. Nós queremos nos defender. Nos defender, a culpa é de fulano, é de ciclano. Não, mas se eu tivesse mais apoio, se eu tivesse mais aquilo, querido, não se defenda. Sabe por quê? O próprio Deus é que te defende. Aleluia. Eles estavam querendo apedrejar o Josué, e olha o que acontece. Então, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Quem foi que defendeu o relatório deles? Foi Deus que defendeu o relatório deles. E aí o que acontece? A gente percebe que as coisas começam a mudar quando o próprio Deus começa a reafirmar você. Querido, não se defenda, sofra o dano, espere. Por quê? Porque no começo ninguém tem tanta influência. Olha, aqueles que chegam com grande influência assim de uma hora para outra, sabe o que acontece? É igual o cometa ralo.
passa assim, ó, de muito em muito tempo, e passa bem rapidinho. Daqui a pouco você, cadê? Sumiu. Da mesma velocidade que sobe, cai. Mas se você for paulatinamente, gradativamente crescendo, os seus frutos vão render muito. Amém? O que nós entendemos? Bom, nós entendemos que ele não tinha influência. Mas vamos perceber, ou seja, como é que Josué desenvolveu isso? Ou seja, a primeira questão que nós vamos entender hoje é que influência não nasce do dia para a noite. Ou seja, todos nós quando começamos com essas dificuldades. As pessoas nem sempre estão crentes, as pessoas não acreditam, as pessoas não respeitam. Mas querido, permanece naquilo que o Senhor chamou você, e você vai frutificar. Amém? Como que Josué cresceu em influência? Eu quero te dar o mapa da mina. Quantos querem esse mapa? Então presta atenção. Primeira coisa, o que traz crescimento para a influência? Deuteronômio 31. Deuteronômio 31. Diz o seguinte: reconhecimento e respeito, eles crescem na vida da gente em decorrência do seu relacionamento com a liderança. Fala comigo assim: reconhecimento e respeito crescem em decorrência, ou seja, como resultado do que? Do seu relacionamento com a sua liderança. Querido, presta atenção: um líder só pode ser formado por outro líder. Não tem líder que nasce sozinho. Olha o que o texto diz. Êxodo 31. Perdão, é isso mesmo, Deuteronômio, não é Êxodo. Exatamente, Deuteronômio 31. Isso. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. Moisés está reconhecendo sua limitação, amém? O Senhor me disse: você atravessará o Jordão. Você não atravessará o Jordão. O Senhor disse para Moisés, amém? Vocês estão ligados, é isso mesmo. Vamos lá. O Senhor, o 3. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. O Senhor fará com elas como fez com Sião e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria, e você a repartirá entre eles como herança. Verso 8. O próprio Senhor irá à frente de você, irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Verso 23 agora, para a gente correr, vamos lá. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Nun: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob o juramento, e eu mesmo estarei com você. O que nós percebemos? Bom, Josué foi escolhido por quem? Por Deus? Por Deus, por Moisés. Mas percebe o seguinte: Moisés chama ele. Aqui nós percebemos que, na verdade, o que acontece? Josué é o resultado do discipulado de Moisés com ele. Josué foi chamado
para estar junto de Moisés, e o tempo todo ele estava junto. Esse é um princípio que nós precisamos compreender, que, olha, o que forma um líder é outro líder. Pastor, então vamos fechar as classes do CDL. Por que não vamos fazer curso então? Querido, o curso é parte da formação, é a parte teórica, mas a parte prática, o que acontece? É no dia a dia com o seu líder. Ou seja, o relacionamento é que forma o líder. É por isso que existem às vezes pessoas que terminam o curso, mas é um desastre na liderança. Por que ele é um desastre? Porque ele não desenvolveu o relacionamento com o seu líder. E aí o que acontece? Porque ele não ter desenvolvido relacionamento com o seu líder, ele não consegue desenvolver com seus liderados, porque ninguém pode dar o que não recebeu. Percebe? Josué não foi escolhido naquele dia lá em que Moisés estava com 120 anos e falou assim: agora você vai para frente. Não, Moisés desenvolveu um relacionamento com ele durante a vida toda. O reconhecimento, querido, ele cresce com o tempo. Se você, não vai dar tempo da gente ler, mas Josué 18, de 1 a 10, você encontra o seguinte: uma situação idêntica ao relatório dos espias, só que com um resultado completamente diferente. Lá em Números 13, quando eles trouxeram o relatório, Josué era um líder iniciante, e aí o povo quis apedrejar, mas ele permaneceu. Ele continuou, ele não desistiu, ele avançou. E quando nós chegamos em Josué, capítulo 18, verso do 1 a 10, na verdade o verso 3, nós percebemos que agora o povo estava disposto a ir com Josué onde ele fosse. O que mudou? A pessoa era o mesmo, o povo era o mesmo. O que mudou foi a influência. Querido, influência cresce com o tempo. Não queira ter a mesma influência. Percebe o seguinte: a cada dia nós vamos melhorando. O que acontece? A cada dia você vai ganhando experiência. Então, ou seja, espere, seja paciente, faça a sua parte, ou seja, procure, estude, ore, ou seja, busque do Senhor. Mas perceba o seguinte: a sua influência, ela vai crescer. Olha, o seu relacionamento com o seu líder é importante, mas olha, você tem que aguardar, esperar. Agora, ou seja, no texto de Josué, ele tinha o que? Ele tinha reconhecimento para levar eles adiante. Não tem nada que substitua o tempo. Não tem jeito, querido. O tempo, ele nos prova. O tempo, ele nos molda. Quando Josué e Caleb entraram em Canaã, eles eram os mais velhos. E aí o que acontece? Toda geração que entrou com eles os respeitavam de uma maneira absoluta. Mas por quê? Eles já eram os mais velhos. E aí às vezes o que acontece? Tem hora que você chegou agora e já quer sentar na janela. Percebeu o que eu estou querendo dizer? Você tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Espere, desenvolva, cresça no Senhor. Por quê? Porque os processos que Deus traz conosco é dessa maneira. Ou seja, relacionamento com a liderança, o tempo. Outra coisa, reconhecimento, ele é fruto do caráter e da busca pelo Senhor. A história mostra que Moisés, ele falava com Deus face a face, amém? Ele entrava na tenda do encontro, e aí o que acontece? Lá ele falava com Deus face a face. E o Josué? Josué ficava na porta. Ele está lá orando, e o Josué está na porta, está esperando. Josué, ele desenvolveu, ou seja, o desejo de estar próximo de Moisés, porque ele sabia que ele tinha que se alimentar de quem? De Moisés. O relacionamento com Moisés foi a chave que Deus deu a Josué para que ele pudesse se desenvolver, e quando ele assumisse a frente, ele saberia das experiências, das dificuldades da liderança. Ele acompanhou Moisés em todas as crises que tiveram. E aí quando ele assumiu, quando veio a crise, ele já sabia como isso tinha acontecido lá atrás. Então ele tinha uma ideia de como liderar. O que nós precisamos aprender? Nós precisamos compreender que, ou seja, olha, quem deseja crescer, quem deseja desenvolver sua liderança, ele precisa estar com o seu discipulador, ele precisa estar com o seu líder.
Sabe por que às vezes nós vemos? Nós vemos as pessoas dizendo o seguinte: eu não me sinto cuidado, eu não sou isso, eu não sou aquilo. A gente na verdade desenvolveu uma mentalidade. E você sabe por que o povo de Israel que saiu do Egito não entrou em Canaã? Porque eles tinham uma mentalidade de escravo. Tinha uma mentalidade de escravo. Ao ponto de falar assim: diante da dificuldade, nós podíamos voltar. Porque lá a gente apanhava de manhã, de tarde, de noite, mas pelo menos tinha uma cebolinha. O que eles queriam? Receber. E às vezes a nossa mentalidade é a mesma. A gente veio para Jesus, porque você veio para Jesus porque você precisava de uma mudança de vida, amém? Glória a Deus, todo mundo chega com essa expectativa. Só que agora você já entendeu que Jesus mudou a sua vida, não é só para. Não acabou aí. Agora Ele vai usar a sua vida para mudar dos outros. E aí o que acontece? Precisa avançar, você precisa parar de buscar para si, para você poder dar. Agora, até isso a gente precisa aprender, não nasce para a gente. E o discipulado é a maneira que nós desenvolvemos isso. Infelizmente, muitos abrem mão disso e vivem e trilham o seu caminho de formação sozinhos. Reconhecimento, ele é fruto de uma atitude de servo. Deuteronômio 34, 9 e Números 27, 18 vai mostrar o que é que Josué, sabe qual é o título de Josué? Josué, servo de Moisés, o servidor de Moisés. E aí, às vezes, o que acontece? Muitas pessoas se falam assim: fulano, você é o servo do ciclano. A pessoa se sente ofendida. Por quê? Porque tem uma concepção que quem serve está no prejuízo. O que Jesus mostrou? Olha, entenda uma coisa que eu quero dizer: desejar crescer, desejar ser um grande líder, não é errado. Vem para quem está do seu lado e fala assim: você tem que desejar ser grande. Tem que desejar. Isso não é errado. Agora, sabe o que a nossa cultura nos ensinou? A viver de uma falsa humildade. Qualquer coisinha para mim serve. Não serve. No fundo você quer o melhor para você, não quer não? Fala a verdade. Eu tenho uma giriza daquele negócio assim: se eu tiver um barraquinho lá no céu, para mim tá bom. Eu tenho uma giriza disso, porque primeiro no céu não tem barraco. Presta atenção. Essa mentalidade é pobre. E às vezes o que acontece? Tem muitas pessoas que vivem dessa forma. O que Jesus diz? Olha você ver. O próprio Jesus nos mostrou isso. Eu falei sobre isso há 2 semanas atrás, quando os dois discípulos de Jesus, que a mãe dele pediu que eles queriam sentar do lado, um do lado direito ou do lado esquerdo de Jesus não ficou bravo com ela, não corrigiu ela. Por que ele não corrigiu ela? Porque isso não é errado. Agora, ele colocou a forma como isso acontece. Aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Aquele que quiser ser grande, sirva a todos. Ou seja, nós exercemos liderança, querido, não é sobre as pessoas. Nós exercemos liderança em favor das pessoas. Isso muda toda a concepção. O serviço que nós realizamos, ele mostra o nosso caráter. Êxodo 33, 11 diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Ele ficava lá pronto. Ou seja, ele ficava de prontidão. Em que situação? A todo momento. Mas por quê? Porque ele sabia que estava se alimentando de algo que ia levar ele para cima. Querido, se você quiser, olha, você tem que andar com pessoas que são melhores do que você. Por quê? Para você aprender. Pastor, mas o que eu faço com aqueles que são piores? Eu desprezo? Não, você ensina para eles. Mas você tem que buscar conhecer pessoas que são melhores do que você. E querido, hoje nós temos uma riqueza grande demais. Tem muita gente usando a internet para todo tipo de lixo. Mas se você for sábio, você vai conseguir coisa boa demais da conta. O reconhecimento, ele vem, ou seja,
através disso tudo, mas ele vem também pela transferência de unção. Diga comigo, reconhecimento vem pela transferência de unção. Eu vou compartilhar com os líderes um áudio de uma palavra do pastor Luísio falando sobre a unção ministerial, sobre a transferência de unção, em que ele diz de fato, ou seja, que na verdade o que Jesus nos ensinou é que para a gente realizar as obras maiores, como ele disse, era necessário que a gente comesse da carne dele, se alimentasse dele. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês têm que ser verdadeiramente, vocês têm que ser meus discípulos, vocês têm que estar debaixo da minha influência. Depois que Moisés, olha o que aconteceu, depois que Moisés impôs as mãos sobre Josué, o que aconteceu? Ele cresceu em influência e reconhecimento diante da congregação. Lembra que nós lemos? Ele chamou o povo e disse diante de toda a congregação. Mas por que Moisés fez isso? Porque ele conhecia Josué. Deus conhecia Josué. O caráter dele estava sendo provado durante anos. Ou seja, ele tinha desenvolvido, ele tinha conquistado a confiança, não somente de Moisés, mas a confiança do povo. Porque o povo poderia olhar para ele e falar assim: olha, Josué não é um traíra igual o Corá. Josué, ele é leal. E porque ele é leal, quem planta lealdade, colhe lealdade. Deuteronômio 39, verso 4 diz o seguinte: olha, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria. Por qual razão? Por que ele estava tão cheio disso? O texto diz: porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre eles, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Números 27, 18 diz: olha o que o Senhor diz a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Sabe por que Deus falou isso? Porque Deus viu. Querido, não tem nada que você faça que Deus não esteja vendo. Se você estiver servindo a sua liderança, que Deus está vendo. Ah, pastor, meu líder, ele não é tão capaz, ele tem tanta dificuldade. Não importa, querido. Se ele foi colocado hoje como seu líder, o senhor, o que você deve fazer? Você deve ajudá-lo. Por quê? Porque isso vai fazer com que você aprenda com ele. Quem que era maior, Jesus ou João Batista? Jesus. Mas aí o que aconteceu? Jesus, ele falou assim: as coisas têm que acontecer como é. Hoje, ele se submeteu ao batismo, ele se submeteu à autoridade de João Batista. Ele foi muito mais longe do que João Batista. Pensa em Eliseu. Eliseu realizou o dobro de milagres do que Elias, mas ele se submeteu a Elias. Pensa em Salomão. Salomão foi o mais sábio, aquele que edificou o templo. Mas de quem que ele recebeu isso tudo? Das mãos de Davi. Percebe? O próprio Davi, mesmo Saul sendo quem foi, o que ele fez? Ele foi leal a Saul. Enquanto foi possível, ele foi leal a Saul. Ele lutou junto com Saul. Percebe isso? Sabe qual é o resultado disso? O resultado é quando nós entendemos esses processos. Quando eu entendo isso, eu começo a me posicionar nisso, dessa maneira, muitas barreiras se quebram. O povo peregrinou por 40 anos no deserto. Por quê? Porque não entendiam essas coisas. Porque quando vinham os problemas, eles murmuravam. O que nós aprendemos com Josué? Rápido para mim, Josué capítulo 1, verso 16 e 18. 16, 17 e 18. Aqui nós vemos que o que acontece quando um líder ele é reconhecido. O poder do líder é reconhecido. Querido, isso está acessível para quem? Para você. Se você trilhar o caminho que Josué trilhou, ou seja, você desenvolver essas habilidades, o que ele fez? Olha, ele reconheceu a sua liderança, ele teve um relacionamento com
com a sua liderança, ele era servo de Moisés, ele esperou o tempo dele, as oportunidades que veio, o caráter dele, ele estava disposto a buscar o Senhor, ele estava disposto a aprender, ele estava sendo lapidado, ele recebeu a unção, a imposição de mão sobre a vida dele, ou seja, ele recebeu a unção. E qual foi o resultado disso? O resultado disso é um líder aprovado. E o resultado disso é um povo em unidade. Olha o que acontece, vamos lá. Muito bem. Então eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar, nós vamos pensar se nós vamos fazer. Foi isso? Não. Tudo que você nos ordenar, faremos. E o que você quiser, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a vocês. Presta atenção na palavra totalmente. O povo obedeceu a Moisés totalmente. E o que ele falou? Nós vamos obedecer você também totalmente. Por que Josué conquistou esse nível de liderança, de influência? Porque ele esperou. Porque ele se posicionou da maneira certa. E o povo olhava para ele e falava assim: olha, dá para acreditar nele. Qual foi a exigência que o povo fez dele? Segue o texto dizendo: somente, o que eles querem? Eles querem uma coisa só: somente que o Senhor seu Deus seja com você como foi com Moisés. Opa! Percebeu a necessidade de transferência? O povo estava querendo e falou assim: olha, que Deus seja com você como foi com Moisés. Mas como que o povo tinha segurança disso? Porque o tempo inteiro ele estava com Moisés, ele estava aprendendo de perto. No momento nenhum, você não tem problema nenhum com Josué discordando de Moisés, causando problema para Moisés, mas ele está ali se posicionando. Querido, existe um poder em volta disso, é um poder que é dado por Deus. Continuando a leitura, todo aquele, olha o que eles disseram: nós vamos te obedecer. A sua responsabilidade é ter um relacionamento com Deus como Moisés tinha. E pode ficar tranquilo. Por quê? Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, vai ser morto. Então, ou seja, percebeu que aqui é obediência num grau máximo. Por que ele conseguiu isso? O que você acha que Josué fazia quando as pessoas falavam mal de Moisés? Quando as pessoas... Olha o que lembra dos espias? Ele rasgou as roupas e ficou indignado. Ele falou assim: gente, deixa de ser rebelde. Se a gente fizer o que Deus nos mandou fazer, nós vamos conquistar. E o povo estava todo rebelde. Mas com o tempo, essa posição dele gerou o que na vida dele? Gerou honra, gerou autoridade. Porque o que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Seja forte, querido. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Para ser obediente, leal, fiel, tem que ser forte. Os fracos não conseguem fazer isso. Os fracos vão para onde o vento sopra. Qualquer vento derruba. Mas aqueles que são fortes, eles permanecem. E aqueles que são fortes permanecem e dão fruto. Nesse verso 16, volta para nós lá. Aqui a gente vê 3 características de um povo que reconhece sua liderança. Eu quero te pedir para ficar de pé. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, isso precisa, ou seja, eu percebo que Deus tem trabalhado no nosso meio de uma maneira muito especial. E eu creio que Deus está nos dando posicionamento e direção para que a gente possa avançar e conquistar aquilo que Ele realmente nos deu. Quantas vezes nós já falamos que de fato Deus entregou essa cidade nas nossas mãos? E quantas vezes quando você ouve isso, você fala assim: eu já falei isso, mas as pessoas não acreditam. Querido, Josué não duvidou. E porque ele não duvidou, a geração que veio após aquela que pereceu no deserto, ela foi uma geração com mente livre. E aí o que acontece? Eles conquistaram.
Quais são essas características que nós vemos no verso 16? Primeiro, tudo quanto ordenaste, faremos. A Bíblia fala que tudo que tiver à mão, faz conforme as suas forças. Você não precisa fazer nada que está além da sua força. Agora, a questão é que você precisa fazer o que está dentro das suas forças. Quantas vezes a gente se poupa? Vou me poupar por causa daquilo. E aí eu te lembro que nós participamos da ceia, e quando eu olho para a ceia diz para mim e para você que o Senhor não poupou o seu próprio filho. Por que nós vamos poupar então? Segunda coisa, Ministério Louvor, por favor. Aonde quer que nos enviar, nós iremos. Querido, olha, nós estamos vivendo um tempo de expansão, amém? Os irmãos do partidário e do Bambuí, nós amamos eles profundamente, mas daqui a pouco a gente quer continuar vendo os irmãos assim, em todas as oportunidades que tivemos, mas nós já saberemos que os irmãos estarão fazendo o quê? Cumprindo o propósito de Deus lá no partidário. Amém. Ganhando aquela região para Jesus. Da mesma forma, os irmãos que já foram para Divinópolis e outros que ainda irão, e outros que serão conquistados lá, também precisarão lá cumprir o propósito de Deus. Amém. E nós, os que permaneceremos aqui, precisamos fazer o quê? Aonde o Senhor nos enviar, nós iremos. Eu creio que numa palavra que Deus colocou sobre nós, que de fato, ou seja, Deus não nos deu essa estrutura aqui à toa. Essa estrutura é o princípio daquilo que Ele vai, a partir daqui, tocar essa região. Eu creio nisso, você crê nisso? Então eu queria te convidar a orar. A última característica é que em tudo, totalmente, nós vamos obedecer. Um povo que reconhece a sua liderança, ele faz o que lhe é ordenado, ele vai aonde é enviado e ele obedece totalmente. Eu quero ser parte desse povo. Você quer também? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Talvez você enxergue na sua vida dificuldades de lidar com isso. Querido, deixa Deus trabalhar na sua vida e você vai experimentar mais de Deus.